Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Desvendando Álgebra Linear. Hoje a gente vai falar um pouquinho de propriedades de matrizes ou continuar basicamente com aquilo que a gente vem fazendo, que é definir matrizes e falar da importância delas, né? Basicamente hoje é uma aula um pouquinho mais algébrica, mas nada demais. Para continuar, a gente precisa lembrar que a gente viu, né, ultimamente, que algumas coisas eram bem interessantes em matrizes. Por exemplo, a soma delas. Eu tinha colocado em perspectiva matrizes A e B, por exemplo, né, nas quais se a gente pegasse elemento por elemento, ou seja, posição por posição, vamos pegar na matriz A o elemento 2, ou seja, a primeira linha, a primeira coluna, né, e a gente pegasse o elemento da mesma posição, ou seja, a primeira linha, a primeira coluna da matriz B, né, a gente soma esses dois e a gente, obviamente, obtém o valor que está lá no final, ou seja, o 3, ou seja, 2 mais 1 é 3. Né? Isso vale para toda e qualquer soma de matriz, por exemplo. Né? Então, para começar a falar de propriedades de matriz, eu vou rever algumas coisas vistas no episódio anterior. Tá? Mas basicamente é isso. Então, se a gente começasse a trocar a posição, né? Ou seja, segunda linha, perdão, e primeira coluna, tá? Menos 1 com 2 dá 1. E assim por diante. Toda vez que eu troco, né, eu tenho isso na configuração de soma de matriz. Eu convido vocês a pensar o que aconteceria se eu trocasse a ordem dessa soma. Se eu pegasse B mais A ao invés de A mais B, ou seja, o 2 e o 4 continuam me dando 6. Tá? Por exemplo, ao invés de fazer 3 mais 1, fazendo 1 mais 3, eu continuo obtendo o 4. Tudo bem? Ou seja, em outras palavras, A mais B como resultado matricial é o mesmo resultado que B mais A como resultado matricial. Então, isso me autoriza a dizer que A mais B é igual a B mais A. Então, a gente tem a primeira propriedade, que é a comutação da soma de matriz. E aqui eu preciso que vocês parem e pensem um pouquinho que, na verdade, é bem intuitivo pensar que algumas coisas vão se manter, só que algumas nem tanto, tá? Então, eu vou começar por aí, tudo bem? Continuando ainda na parte mais intuitiva e mais tranquila, a gente pode também entender que a associação aqui, tá? Ou seja, somar A mais B primeiro e depois o resultado disso somar com C, nos resulta, tá? Ou vai resultar numa conta bem igual, tá? à conta que eu faço ao somar B mais C primeiro, tá? E depois, obviamente, somar com A o resultado. Isso vem do fato, né, obviamente, falando ou lembrando de que soma de matrizes nada mais é do que somas de matrizes de mesma ordem, tudo bem? Vamos lembrar aqui de umas outras coisinhas, por exemplo, tá? Então eu vou definir uma matriz aqui, como vocês estão vendo, uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, né? Ou seja, a ordem 3, 2. Eu vou definir uma matriz aqui diferente agora, ou seja, uma matriz de 2 linhas, 3 colunas, tá? Ou seja, A e B, né? Para início de conversa não tem ordem igual, então, ou seja, nem posso somar nesse caso específico, tá? Mas eu vou estudar algumas coisas aqui, por exemplo, tá? Então, olha só, a gente sabe que a ordem é 3, 2 e 2, 3, né? Respectivamente. A gente sabe também, tá, que a gente pode fazer essa multiplicação, como a gente viu no episódio anterior. Quando a gente define operações com matrizes, a gente vê que a multiplicação, para que eu consiga de fato fazer, eu tenho que olhar se o número de colunas da primeira da matriz que está à esquerda bate com o número de linhas da matriz que vem à direita. Tá? Então, nesse caso aqui, o resultado é o que sobrou, é 3 por 3, tudo bem? E eu, obviamente, posso fazer essa multiplicação de A vezes B, tudo bem? Então, vai me resultar numa matriz 3 por 3, como eu estou definindo aqui. Tranquilo? Então, eu já sei que a matriz AB é uma matriz 3 por 3. Nem vou colocar o resultado aqui porque não é bem o que está em discussão, tá bom? Mas, por exemplo, né, se eu trocar a ordem, né, eu vou ter uma matriz 2 por 3 vezes uma matriz 3 por 2 e que também pode ser multiplicada. Ou seja, em outras palavras, né, o número de colunas de uma bate com o número de linhas da segunda e me resulta agora, nesse caso, uma matriz 2 por 2. Tá? Que, ou seja, é o resultado de B vezes A. Então, repare que A vezes B, para início de conversa, me dá uma matriz 3 por 3 e B vezes A me resulta numa matriz 2 por 2. Quem são essas matrizes, ou seja, quem são os elementos dessas matrizes? Neste momento, não vem ao caso, de verdade. Tá? O que interessa é que eu já aqui, nesse momento, eu já consigo me dar conta, tá? Que a comutatividade aqui no produto não vale. Ou seja, eu não posso fazer AB e achar que o resultado vai ser igual a BA. E com um simples exercício mental de ordem aqui, eu já consigo mostrar para vocês que isso não vale. Pode acontecer? Pode, tá? Mas não quer dizer que vai acontecer sempre. Tá? Vai acontecer em raríssimos casos, para ser bem sincero. Tudo bem? Então, aqui para responder a pergunta, pode dizer que AB é igual a BA? Não, tá? Na maioria dos casos vai ser diferente, a gente não pode afirmar isso. Tudo bem? Então, aqui AB é diferente em 90 e tantos por cento dos casos de BA. Tranquilo? Beleza. E se as matrizes forem quadradas, será que é aí que é igual? A gente pode se perguntar, né? Será que se 2 vezes 2 por 2, outra 2 por 2 vai ser? Bom, então se a gente pegar e estudar, por exemplo, essa A e essa B,
2 por 2 ambas, né? A gente pode começar fazendo, por exemplo, quem é AB, né? Se a gente fizer AB para estudar, para ver se de fato dá igual a BA, né? Como ficaria? Bom, fazendo essa conta rapidinho aqui, a gente consegue chegar no seguinte resultado, tanto para AB quanto para BA. Então, no caso aqui, AB é essa matriz e BA é essa outra. Então, quer dizer, se a ordem é igual, não garante, tá, que eu tenha como fazer isso, tudo bem? Então, quer dizer, além de tudo, não basta que a ordem seja igual. Então, tomem cuidado, mas a ordem é igual, então AB é igual a BA. Não, não necessariamente. Tudo bem? Então, isso é muito complicado para entender no primeiro momento. O que a gente pode afirmar? Bom, a gente pode afirmar de fato que AB é igual a AB, tá bom? Bom, se eu colocar uma matriz C aqui agora, vai ser igual? Vai ser igual a ABC, vai ser igual a ABC se a gente manter a ordem. E se a gente pensar agora, por exemplo, na comutatividade, será que vai fazer diferença eu multiplicar AB primeiro e depois o resultado disso multiplicar por C? Será que vai ser igual, por exemplo, a eu multiplicar BC e o resultado disso multiplicar por A à esquerda? Vamos ver, né? Basicamente a gente pode, na verdade eu não vou nem fazer, vou deixar como exercício para vocês. Eu só vou afirmar o que de fato acontece aqui. Mas antes de afirmar o que de fato acontece aqui, vou fazer um exercício bem simples para entender como de fato vale. Pensa numa matriz A 2 por 3, tudo bem? Pensa numa matriz B 3 por 4 e pensa numa matriz C 4 por 2. Eu inventei essas ordens, né, de maneira proposital a dizer que, de maneira que, né, esse produto seja possível. Ou seja, né, a gente vê que o número de colunas de uma é igual ao número de linhas na próxima, tá bom? Então, obviamente, a gente consegue se dar conta aqui, por exemplo, que o produto AB, ele de fato existe e resulta numa matriz 2 por 4, tá? E que, obviamente, né, eu vou poder terminar essa conta fazendo com que o produto me resulte num produto final ABC de uma matriz 2 por 2. Tudo bem? Então, seja lá o que aconteça do outro lado, eu teria que multiplicar, eu teria que começar tendo uma matriz, ou melhor, terminar tendo uma matriz 2 por 2. Tudo bem? Se eu fizer a mesma coisa lá do outro lado, tá? O BC vai ser 3 por 2 e logo o ABC vai ser, já que o A é 2 por 3, vai ser 2 por 2. Então, só pela ordem a gente vê que tem tudo para estar certo, tudo bem? Mas é uma propriedade bem simples e de fato funciona isso, tudo bem? Não interessa a ordem ali, a comutatividade funciona. Bem como a distributividade. A distributividade também funciona para nós nesse caso. Supondo, por exemplo, né, que B e C têm ordem 2 e 3, vamos supor que B mais C eu não poderia nem somar se a ordem não fosse igual, né? Então, vamos supor que tanto B quanto C têm a ordem 2 por 3, obviamente a soma delas 2 por 3, né? E se eu analisar com a ordem de uma eventual matriz A, para que isso venha a funcionar, eu poderia fazer a mesma coisa. E, né, obviamente, né, quando eu multiplicar uma matriz 2 por 3 para uma 4 por 2, vai ter uma 4 por 3. Então, 4 por 3 mais 4 por 3 resulta também numa 4 por 3. Então, aqui a distributividade, né, analisando pela ordem, nada me impede e, de fato, funciona também. Fechou? Então, essa é a parte simples do episódio de hoje. Mas vamos analisar algumas coisas um pouquinho mais complicadas. Como, por exemplo, né, eu vou pegar uma matriz A, tá, e vou colocá-la aqui. Essa matriz A é uma matriz qualquer. Vamos supor que eu tenho uma constante A minúscula agora, tá? Então, ou seja, esse é um número real, pode ser 2, 3, menos 5, 10, pode ser até π, não faz a menor diferença, tudo bem? O que acontece se eu multiplicar esse número pela matriz? Tá. Quando acontecer isso, né, eu vou simplesmente multiplicar, eu vou distribuir esse número para todas as entradas da matriz, ou seja, todos os elementos da matriz. Em outras palavras, esse A vai ser um A que vai ser multiplicado em todas as entradas, ou seja, eu vou ter 5 vezes A, 1 vezes A, 1 vezes A na primeira linha, depois 3 vezes A, 1 vezes A, menos 2 vezes A e assim por diante. Não interessa quantos elementos eu tenho. Nesse caso eu tenho 9 elementos, tudo bem? Então eu sempre tenho que lembrar que se isso acontecer é só eu distribuir, ou seja, distribuindo eu vou conseguir entender o que acontece. É simples assim. Tudo bem até aí? Tá. E é claro, dependendo dos números eu posso alterar. Aqui eu não falei que é A, falei que A é genérico, onde tem 1 vezes A fica só A, né? E onde tem 0 vezes A fica 0. Tudo bem? Então, essa é a matriz, ou melhor, um exemplo de uma matriz que está sendo multiplicada por uma constante qualquer. Eu vou pegar uma matriz menor, tá? E vou deixar essa matriz menor um pouco escanteada no primeiro momento. E vou prestar atenção aqui do lado direito da tela e vou colocar uma conta muito, mas muito simples para vocês, uma conta que envolve números, né, e no máximo variáveis. Por que eu vou falar de números? Bom, para tentar entender se as coisas que valem para números, ou propriedades que valem para números, vão valer ou não para matrizes. Tá bom? Para estudar isso, tá, ou para eu pensar nisso, na verdade, eu vou pensar em 2x igual a 2y. Vamos supor que você está fazendo uma conta e você chega nessa conclusão. O que você faz nesse momento? Né? Bom, você agradece e se dá conta que você está diante de uma conta muito simples. Por quê? Porque você vai cancelar o 2 com o 2. Tudo bem? A famosa lei do cancelamento. Tudo bem? Tem um produto,
tem o mesmo fator em ambos os lados da equação, você cancela. Você não faz nada mais nada menos a não ser cancelar. Tranquilo, né? E aí você tem, ou chega, melhor dizendo, na conclusão, de que x é igual a y. Simples, né? Fácil. Bom, será que isso vale para matrizes? Vamos parar e pensar um pouquinho. Será que eu consigo chegar numa situação extremamente similar e me dar conta que isso vale ou não vale para matrizes? O que eu faria? Então, eu vou partir dessa matriz que eu coloquei aqui, que eu deixei em stand-by ela por um momento, e vou tentar entender com vocês assim, o que aconteceria se eu usasse esse fato que eu usei para números, que está ali no lado direito, para matriz, tá bom? Ou em outras palavras, eu vou me perguntar, será que se eu tiver A, B, matriz, tá, igual a C, na verdade eu vou poder pensar nesse AB igual a C como BC, porque eu vou cancelar o A? Essa é a pergunta que eu estou fazendo nesse momento. Tudo bem? Para isso eu vou pegar matrizes auxiliares, sejam elas B e C, tá? E aqui eu escolhi a D dessas matrizes, justamente para dizer que, olha, vamos ver o que acontece se eu fizer A vezes B. Tudo bem? A vezes B vai me resultar na matriz 2, 5, 3 e 4. Tudo bem? Acreditem em mim neste momento, tá bom? Se não acreditarem, não tem problema nenhum, façam a conta. Bom, então vou deixar A, B ali escanteado. Tudo bem? Agora eu vou pegar a C e vou fazer a mesma conta. Se eu pegar a C e fizer essa conta, adivinha, eu vou ter 2, 5, 3 e 4. Tudo bem? Ou seja, a mesma conta que eu achei antes, só que agora eu fiz A vezes C e não A vezes B. Em outras palavras, eu estou autorizado a igualar AB igual a AC, afinal, AB igual a AC e ambas são iguais a essa matriz 2 por 2, ou seja, 2, 5, 3 e 4. Tudo bem? Não tem nenhuma novidade, só escolhi matrizes em que isso funcionasse. Só que, neste exato momento, eu vou me perguntar, então é só cancelar o A, né, Júlio? E quando eu cancelar o A, eu vou ter que B igual a C, sim ou não? E aí vocês vão ficar com essa dúvida, mas essa dúvida não tem sentido, porque B não é igual a C. Eu justamente escolhi matrizes, B e C, diferentes, tais quais fossem me dar aquele valor, tudo bem? Ou aquela construção. Então o que acontece é que eu não posso afirmar que B é igual a C, ou seja, existe A, existe B, existe C, tal que AB é igual a C, mas não necessariamente B é igual a C. Tá? Então é justamente isso que a gente está vendo aqui. Então essas propriedades que valem, ou algumas das propriedades que valem para números, não valem para matrizes. Mas por que isso acontece? Né? Já pararam para pensar por que algumas coisas acontecem? Às vezes quando a gente está numa aula de álgebra linear, muitas vezes chegam e dizem as propriedades para a gente e ninguém explica de onde vem. Então vamos tentar ver de onde vem isso. Né? Nesse caso a gente está acabando de ver que a lei do cancelamento aqui não funciona. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar algumas coisas. Tá? E com a matriz de identidade, será que funcionaria? Eu vou tentar analisar casos mais simples, né? Para depois voltar nos porquês. Tá? Então vamos lá. Se eu parar e pensar na matriz de identidade, ou seja, fazer identidade vezes A, será que identidade vezes A é igual a A vezes identidade? Vamos ver. Por exemplo, o que a gente poderia fazer para pensar aqui? Eu vou escolher uma A 2 por 4, tudo bem? Bom, se eu escolher uma A 2 por 4, ela teria, né, 2 linhas, 4 colunas. Nesse momento aqui eu vou me dar o direito de nem colocar números, porque nem preciso. Vou colocar aqui como se fossem elementos, né? Vou usar esses elementos. Essa A 2 por 4, obviamente, né? Tá ali. E eu vou definir agora, vou nem definir, já está definida na verdade, a identidade 2 por 2, né, que é a diagonal de 1, o resto 0. Bom, esse produto vai me dar alguém. Quem é esse alguém? Bom, esse alguém, enfim, não me interessa, mas esse alguém é A, né? Porque a identidade, quando eu multiplico pela matriz A, me resulta na própria matriz A. Tudo bem? Por outro lado, se eu continuar a conta e olhar para o lado direito, eu tenho A, só que eu tenho A vezes a identidade. Só que para essa conta funcionar, para continuar me resultando uma matriz A, ou seja, uma matriz 2 por 4, tem que ser identidade de ordem 4. Do contrário, eu não conseguiria fazer a conta. Tudo bem? Então eu não posso cancelar A, porque se eu cancelar A, eu vou ter que identidade 2 por 2 é igual a identidade 4 por 4. Então aí também já não faz sentido. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu sei que no final, né, vai me resultar na mesma coisa, mas a identidade de um lado é 2 por 2 e a identidade do outro lado é 4 por 4. Fechou? Então eu estou aqui só assustando. Vamos tentar entender isso de uma vez por todas e mais do que entender, aonde eu quero chegar. Vocês repararam que eu não falei em nenhum momento de divisão de matrizes? Né? Por que será que eu não falei da divisão de matrizes? Né? Deve ter um porquê. Então esse porquê é justamente porque a divisão de matrizes para nós não está definida, não existe. Mas para que vocês entendam isso desde agora, não adianta querer entender no final dos episódios, eu preciso fazer algumas contas com vocês, tá? Não são contas difíceis, tá? Mas preciso que seja entendido. Então vamos voltar ao caso de que AB é igual a C, tudo bem?
Para entender o porquê que a divisão não existe, a gente vai tentar fazer uma espécie de divisão. Ou seja, o que aconteceria se eu passasse A dividindo, caso eu pudesse, né? Eu teria A dividido por A, que me daria C, tudo bem? Só que não, né? Até brinquei e coloquei que algo errado não está certo, que é uma coisa, né? Um ditado muito popular e moderno. Por que a gente não pode fazer isso? Bom, primeiro porque a gente acabou de ver que existem Bs e Cs, ou uma B e uma C pelo menos, que isso não vale. Acabamos de ver antes no exemplo anterior numérico, tá? Mas eu lembro, professor, que nos números funcionava. Por exemplo, eu tinha aqui 2x é igual a 4, logo eu passava o 2 dividindo, e aí eu sei que 4 sobre 2 me dava 2 e eu conseguia resolver todo o meu problema. De fato, né, você conseguia. Ou então eu posso pensar assim, professor, quando eram números eu tinha 2x igual a 4 e eu me lembrava que na verdade 4 era 2 sobre 2, eu tinha um fator em comum em cada lado e eu cancelava. E eu de novo chegava em x igual a 2, ou seja, de novo a minha resposta eu resolvia. Professor, tem mais uma coisa que eu lembrei que lá nos números a gente tem 2x igual a 4, né? E que eu multiplicava por um lado por aquilo que a gente chamava de inverso multiplicativo e que eu, obviamente, para manter a igualdade, fazia isso no outro lado também, e eu chegava na conclusão de que, olha, por um lado, né, inverso multiplicativo de 2 vezes 2, por isso que ele é inverso multiplicativo, ele resulta em 1, isso pelo fato de que aquele 2 em branco é o 2, aquele 2 na menos 1 é simplesmente 1 meio, então isso resulta na divisão de 2 por 2, que dá 1, né, simples assim. No outro lado eu teria a mesma conta, só que ao invés de um 2, um 4, então eu teria 4 sobre 2, que me resultaria no 2, e esse 2 seria a resposta, ou seja, 1 vezes x igual a 2 me resulta em x igual a 2. Mas eu quero que vocês parem e pensem nessa do inverso multiplicativo, tudo bem? Se eu pensar no inverso multiplicativo, já que divisão eu não tenho, eu não consegui fazer, porque eu acabei de ver que uma divisão não funcionaria, será que o inverso multiplicativo funcionaria para a matriz? Será que existe, em outras palavras, uma matriz que seja inversa e que ela me resulte no elemento neutro da multiplicação? Isso é a definição de inverso multiplicativo. Palavras difíceis, né, para entender uma coisa que é para ser tão simples, mas vamos lá. Bom, se esse inverso multiplicativo existe, eu não sei, mas a gente vai trabalhar para descobrir agora, tudo bem? Bom, para que eu descubra o inverso multiplicativo de qualquer coisa, eu de novo vou pegar a definição emprestada de números, né? Ou seja, o inverso multiplicativo de um número era A vezes o inverso multiplicativo dele, resultando em 1. Ou seja, 1 quem era o elemento neutro na multiplicação. Por que elemento na multiplicação? Porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então eu tinha que achar um A, o seu inverso multiplicativo, e eu sabia que o produto deles dava 1. Eu sabia também que se eu trocasse a ordem aqui também continuava dando 1. Então não faz, pela direita e pela esquerda não fazia diferença. Tudo bem? Beleza. Mas se eu falar em matrizes, eu estou me perguntando de uma maneira um pouco diferente. Será que existe uma matriz A? Será que existe uma matriz inversa multiplicativa dessa matriz A que me resulte, né, nesse caso aqui, no elemento neutro, só que no elemento neutro de matrizes é a matriz de identidade. Tudo bem? Essa é a pergunta. Será que isso vale? Será que isso vai fazer com que eu chegue em algum lugar? Bom, para eu estudar isso, basta eu fazer algumas contas, tá? Ou seja, aqui eu também vou salientar que trocando a ordem vale também A vezes A na menos 1 ou A na menos 1 vezes A, ambas resultam na identidade. É claro, se esse inverso multiplicativo por matriz existir. Então o que eu vou pensar? Vamos fazer o seguinte, bom, se esse cara existir, tá, eu já vou afirmar aqui que ele existe, mas vamos para a definição formal, que de vez em quando é bom falar a definição formal, né? Sejam A e B, e mas quem é B, professor? O senhor nem falou de B, calma, eu vou falar. A e B e I, ou seja, identidade, matrizes quadradas, tá? Vou salientar que são quadradas. Então A é invertível ou não singular se existe uma matriz B tal que A vezes B igual a B vezes A igual a identidade. Tudo bem? E nesse caso, B seria a inversa de A e a gente usa a notação de A na menos 1. Em outras palavras, o B seria aquele A na menos 1. É só isso que eu quero chamar a atenção aqui. Tudo bem? Beleza, então essa é a definição formal de matriz inversa. Então como é que eu faço para achar esse inverso multiplicativo de uma matriz? Ou, como a gente acabou de definir, a matriz inversa? Bom, vamos pensar no caso 2 por 2 só, tá? Depois a gente vê os casos maiores. Mas vamos supor que eu tenho uma matriz A, tudo bem? Que eu vou multiplicar por uma matriz que eu não conheço, tá? Que vai ser aquela matriz que vai ser nada mais ou menos que o seu inverso multiplicativo ou a sua matriz inversa, se ela existir, né? E que isso vai me dar a matriz identidade. Por que 2 por 2? Porque, bom, eu comecei com 2 por 2, tudo bem? Bom, tudo isso para dizer, tá? Que, na verdade, a primeira matriz aqui da esquerda é a depois é A na menos 1 e depois a identidade. Essa está fácil, né? Então eu generalizei essa A, eu botei A, B, C, D, tá? Mas vamos supor que A, B, C, D são elementos que eu conheço, tá? Poderia ser 1, 2, 3 e 4, tanto faz, tranquilo? Quem eu não conheço de verdade são os elementos destacados em vermelho, né?
que eu chamei todos de x e aí obviamente mudei ali os índices com relação à ordem da linha da coluna, tá bom? O que acontece aqui é o seguinte, bom, então nós temos elementos destacados em vermelho que não conheço, tá? E elementos, tá, em branco ou cinza, não sei que cor aparece mais para vocês, mas que eu já conheço. Então, esses elementos, se eu começar a fazer essa multiplicação, tá? A primeira linha com a primeira coluna me resulta nisso. Tá? A primeira linha com segunda coluna nisso, segunda linha, perdão, com primeira coluna e depois segunda linha com segunda coluna. Eu caio num sistema em que eu deveria resolver, né, caso eu saiba, para x11, x21, x12 e x22. Tudo bem? Como eu faço isso? Isso é muito mais simples do que parece, tá, pessoal? Para resolver isso, né, a gente vai chegar no fato de que, bom, vamos escolher uma equação aqui, aquela que tem zero, vai ficar mais fácil de isolar. A gente começa a isolar alguns termos, eu vou isolar o termo 1 e 2, tá? E eu vou chegar aqui, isso é igual a menos b sobre a vezes o termo 2 e 2, tudo bem? O mesmo ocorre com a segunda, tá? Já vou um pouco mais rápido aqui, vai dar menos d sobre c vezes o termo 2 e 1, tudo bem? E esses termos, tá, eles estão aqui nas equações anteriores e posteriores, tá? Ou seja, o x11 está na primeira equação e o x12 está na última equação. Então, quando eu troco isso, coloco ele dentro da equação, tá? Tanto para a primeira quanto na segunda, tá? Eu tenho aqui equações que têm uma única incógnita. Na primeira, aqui x21 e na segunda, x22. Bom, me basta aqui isolar esses caras para descobrir quem eles são. Tá? Afinal, A, B, C, D são todos os números que eu possuo, tá? Então, quando eu continuo fazendo essa conta, né, isolando aqui esses caras, trabalhando aqui com um pouquinho de álgebra, nada difícil, tá? Tudo bem tranquilo, tá? Eu vou chegar no seguinte fato, o fato de que, tá, tanto o x21 quanto o x22 serão representados por essas frações, tá? Bem simples, tudo bem? Ou seja, números que eu tenho e que eu agora consigo chegar, tá? Se eu chamar aqui novamente o sistema e ao invés de isolar x12 e x11, agora eu vou isolar x22 e x21, tá? Para fazer o processo inverso, substituir agora em outros lugares, eu vou chegar no fato de que agora eu vou conseguir descobrir x11 e x12, repetindo o mesmo processo, a mesma ideia, tá bom? E quando eu faço isso, obviamente, né, eu tenho um resultado, tá? O procedimento é extremamente similar, tudo bem? Então, ao fazer essa conta, eu me dou conta aqui de fato de que eu consegui descobrir todos os caras, eu consegui descobrir x11, x12, x21 e x22. Aqui eu vou só trocar a ordem, né, para ficar na ordem da matriz. Então, eu tenho 4 incógnitas que eu acabo de descobrir, logo eu não tenho mais 4 incógnitas. Se essas matrizes existirem, ou se esses valores existirem, né, eu vou conseguir descobrir quem é esse elemento neutro matricial ou matriz inversa, tá bom? Eu vou chamar a atenção só para uma coisinha, caso vocês não tenham se dado conta, que para o denominador eles estão muito parecidos, tá? Eu tenho AD menos BC e BC menos AD, só trocar a ordem, né? Então eu vou usar o fato de que BC menos AD, olhando ali para cima, tá? Pode ser reescrito como menos AD menos BC, fechou? E aí quando eu olho e troco tanto na segunda e na terceira, tá? Eu escrevo dessa forma e aquele menos pode ser posto ali em cima, só para que eu fique com o mesmo denominador em todos. Vocês já vão enxergar a vantagem disso, tá bom? E aí, quando eu olho para esses elementos, né, e eu simplesmente os substituo, eu tenho uma matriz que agora é uma matriz cheia, né, de ordem 2×2, mas com elementos que eu conheço, tá? E esses elementos que eu conheço chamam atenção pelo fato de que eles têm ali um denominador em comum, tá? E que, obviamente, por uma propriedade que a gente acabou de ver no episódio de hoje, a gente pode também isolar, né? Porque, na verdade, eu tenho aqui 1 sobre AD menos BC multiplicando todos os elementos. Então, se um número multiplicado por uma matriz é a mesma coisa que distribuir esse número, se eu tenho esse número em todos, eu posso, né, isolar na frente da matriz. Em outras palavras, eu posso escrever como 1 sobre AD menos BC, tá? Vezes toda a matriz. E aí fica uma coisa bem engraçada, porque a matriz inversa, né, ela vai ficar com uma configuração extremamente parecida. Eu vou trocar o A pelo D e o B e o C eu vou trocar só o sinal, tá bom? E isso é a definição, meus amigos, de matriz inversa. Isso mesmo, aquela definição que quando você estava no colégio, muitas vezes o professor jogou na sua cara sem explicar o porquê, tá? É por isso, é porque a gente não consegue dividir matrizes, tá? Ou não vale a divisão e a gente escreve dessa maneira. Uma coisa curiosa aqui, que a gente vai ver depois, tá? É que o AD menos BC nada mais é, nesse caso, com matrizes 2×2, que o determinante da matriz A. E aqui fica claro, nem vou falar disso agora, mas fica claro que quando esse número é zero, eu tenho uma divisão por zero e não consigo a inversa, não consigo inverter a matriz. E aqui fica clara a condição, né, para mim,
de como e por que eu não consigo inverter essa matriz. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma definição de que matriz A vezes a sua matriz inversa vai me resultar na identidade A. Só que agora eu sei quem é essa matriz inversa. Tudo bem? Exemplinho, bem rápido. Vamos supor que A seja 1, 2, 1, 3. Tudo bem? Bom, vou calcular primeiro aquele cara lá, que a gente vai chamar de determinante depois, né? Mas vai ser simplesmente substituindo A, B, C e D. Tá? A gente chega no resultado de que é 1, ok? Então, AD menos BC é 1. Eu posso substituir, né? Ou seja, a minha inversa é dada por isso, onde AD menos BC é 1, tá? E, obviamente, se eu substituir todos os valores AB, C e D, tá? Eu vou chegar nesse resultado, que posteriormente, né, fazendo aquela divisão de 1 por 1 na frente dá 1, ou ainda só a matriz, né? 1 vezes a matriz é a própria matriz, tá? E essa é a matriz inversa, rapidinho, de quem é a matriz A. Então, A e a sua inversa. Fechou? Então, eu tenho a inversa para matrizes com alguma condição, tenho a fórmula que eu deduzi aqui com vocês, bem simples, tenho A na menos 1 para um exemplo qualquer. Falta para fechar, entender como isso pode ser útil. Isso pode ser útil, por exemplo, quando a gente tem um sistema. Vamos supor que eu tenho esse sistema para resolver. Eu não sei quem é X e quem é Y. Eu sei que vocês sabem resolver esse sistema. Não é isso que está em discussão aqui. A questão toda é, será que eu podia usar essa álgebra para resolver esse sistema? A resposta é sim, porque eu posso colocar isso de maneira matricial. Ou seja, eu só não sei quem é a matriz coluna que tem X e Y. Mas eu sei aqui, se eu der nomes, tá, que eu tenho A, B e C. Mais do que isso, eu sei que A vezes B é igual a C. Tá bom? Bom, se eu multiplicar pelo lado esquerdo pela matriz inversa, tanto num lado quanto no outro, no lado esquerdo eu vou me dar conta que A vezes A na menos 1, ou melhor, A na menos 1 vezes A, tanto faz a ordem, tá? Mas é simplesmente a matriz de identidade. E eu coloco a identidade vezes B, só que a identidade vezes B é a própria B. Então eu acabo de resolver o sistema, algebricamente, porque eu tenho A, logo eu tenho A na menos 1, eu tenho C que foi dado, então eu só faço A na menos 1 vezes C, ou a inversa de A vezes C, e eu consigo chegar na resposta, ou seja, B vai ser quem? Vai ser a inversa de A vezes C. Coloca C ali no lugar dele e resolve essa multiplicação. Vai dar 1 e 2. Quem é 1 e 2? 1 e 2 é o B, mas o B é formado justamente pelos elementos X e Y. Em outras palavras, o que eu acabo de descobrir aqui? Quanto vale X e quanto vale Y para aquele sistema dado, tudo bem? Usando, obviamente, o método, né, de achar a inversa da matriz. Tá? É simples assim, é bem tranquilo. Quando é que fica difícil? Bom, quando a gente aumenta a ordem da matriz A. Tá? Mas algumas coisas vão ficar ainda similares. Eu precisava começar a falar de inversa para terminar, continuar e entrar no fato da inversa na aula que vem. Tudo bem? Ou melhor, no episódio que vem. Não quero nem chamar de aula. Vamos chamar de episódio, que é melhor. Tranquilo? Então tá tudo de boa, tudo certo. Falamos de propriedade de matriz, falamos de matriz inversa, pelo menos no começo. E agora a gente continua no próximo episódio. Então tá, até lá.